Quer dizer que você quer comprar um MacBook. Olha, essas máquinas realmente são tudo que você escuta falar. Eficientes, rápidas, caras. Querendo ou não, o MacBook merece a fama que tem. O problema que deve ter te trazido para esse vídeo é escolher um. Deixa eu te passar uma lista completa então do Era ao Pro, dos atuais e dos continuados, para você entender melhor o mundo dos portáteis da Apple. Os links de confiança estão aqui na descrição e bora pro guia. Para começar, o lançamento do processador M, feito pela própria Apple, tinha facilitado bastante a escolha de um MacBook. Praticamente todos que vieram antes dele ficaram desatualizados naquela tarde de novembro. Agora, na terceira geração, mais de 30 versões diferentes de MacBook depois, a bagunça voltou. Não só pela quantidade, mas porque alguns modelos novos não estão necessariamente melhores que os anteriores. Mas vamos por partes, começando pela linha mais simples, MacBook Air. O MacBook Air M1 foi aquele revolucionário que mudou tudo. Hoje a Apple já considera ele descontinuado, e é verdade que muito do que ele trouxe foi superado pelos modelos subsequentes. Ainda assim, se colocar na balança, ele tem um ótimo custo-benefício. Primeiro, por conta do custo. Ele lançou aqui no Brasil por R$12 mil, mas muita gente comprou importado e pagou entre 7 e 8 mil. Esse foi o nosso caso, que para a época valeu a pena. Hoje ele caiu um pouco mais, entre R$ 5.600 e R$ 6.100. Não é uma baita desvalorização, igual vemos em modelos Windows, mas facilita para quem topa essa versão antiga. Na parte dos benefícios, o MacBook Air M1 continua uma máquina capaz de fazer muita coisa. Ele tem desempenho para rodar de tudo e rodar bem, com bateria que dura aí o dia inteiro. Mesmo usando o nosso MacBook desde 2020, nós ainda conseguimos extrair pelo menos 5 horas aí de carga. É uma marca que apenas os melhores notebooks Windows conseguem, e tem que ser novo, hein? Dito isso, existem alguns pontos negativos. No meu vídeo passado sobre o MacBook, eu comentei como esse rapaz aqui esquenta bastante, afinal ele não tem ventoinha. Esse é o diferencial da linha MacBook Air, que para qualquer uso além do básico, na verdade é uma desvantagem. Temos outras questões pontuais por aqui, como a quantidade de memória RAM, apenas 8 GB. A gente está sentindo já que durante o uso, esse valor não é mais o suficiente. Hoje então, o MacBook Air M1 é uma máquina com preço bom, com limitações para usos pesados, mas que serve muito bem para complementar o seu ecossistema Apple. Você tem o iPhone, o Apple Watch e o iPad, não usa softwares pesados? Então, dá sim para pegar o Air M1. Depois o MacBook Air M2 veio e melhorou bastante coisa. Ele não foi tão revolucionário quanto o Air M1, mas na comparação entre os dois, até que vemos vários avanços. Ele é maior, mais pesado e mais grosso. Tudo que as marcas detestam aí. Eles sempre querem o produto mais fino possível, mas esse aumento aqui ajudou bastante a situação do calor do Air M2. Além disso, a tela cresce de 13.3 para 13.6 polegadas, graças ao Notch. Os aplicativos são todos bem integrados com a franjinha, e a vantagem é uma webcam boa de verdade. Quem gosta de reclamar, reclama da presença do Notch. Mas esse é o preço a se pagar para ter uma webcam Full HD, então tudo bem. Foi nessa geração também que começamos a ter mais versões, então na verdade existem dois MacBooks Air M2. São 13 polegadas ou 15, ambos com espaço extra para o Notch. E o modelo menor ainda possui duas opções de placa de vídeo, de 8 ou 10 núcleos. Isso pode causar uma confusão danada na hora de escolher o seu MacBook Air, porque nem os valores seguem alguma lógica. Principalmente aqui na revenda, viu? Que o cara pode tentar te empurrar uma GPU de 10 núcleos por um valor mais alto, falando que é muito melhor. Nos testes, o que a gente viu é que a GPU de 10 núcleos não se mostrou muito mais potente. Ela empata ou tem uma pequena vantagem em algumas aplicações. Como essas aplicações são todas de uso profissional, o upgrade não é necessário. Isso porque, apesar dos avanços do Air M2, ele ainda pode ficar bem desgastado, igual ao nosso Air M1, se você usar aplicações pesadas com frequência. Na conclusão, então, vale a pena o Air M2? Olha, o uso é o mesmo entre as duas gerações. Os ganhos de performance não transformam o notebook. Ele tem aí várias vantagens, né? Tamanho, webcam, performance, mas olhando de perto não é nada super expressivo. Para valer a pena, temos que olhar o preço e o quanto você valoriza esses ganhos de recurso e de robustez. Por R$2 mil a mais, talvez seja muito. Mas se aparecer num preço menor, pode valer a pena para quem consegue aí gastar um pouco mais. Eu só não acho que vale a pena você trocar o seu M1 para o M2. Segura aí o seu Air atual mais um tempo para fazer um upgrade maior lá para frente. E agora o recente Air M3, ele chegou no mercado com menos diferenças ainda. Já vamos falar sobre isso, mas antes deixa eu te lembrar, vocês conhecem o Comparador Escolha Segura? Esse é o nosso plugin e aplicativo que encontra os melhores preços, testa cupons automaticamente e ainda te permite criar alertas para você nunca pagar mais caro.
Temos também o grupo no Telegram, onde enviamos os melhores cupons e promoções que recebemos para você não deixar passar nada. Os links estão todos aqui na descrição e bora voltar pro guia. Bom, como eu falei, a diferença aqui é ainda menor. O desempenho subiu, isso é legal, e agora o MacBook pode se conectar a 2 telas externas. Isso é meio que o principal, o que realmente soa pouco. A questão é que lá fora o preço dele é extremamente parecido com o anterior, o Air M2, $100 de diferença. Ou seja, é uma nota de dinheiro a mais. Quando ele chega no Brasil, aí não é bem assim. São até R$2.000 de diferença. Nem a proporção aqui fica igual. Além disso, surgiram relatos de problemas sérios de aquecimento. Nós tivemos alguns problemas aqui com o modelo que testamos, o que inclusive reduziu bastante a durabilidade da bateria. Isso então continua limitando a sua experiência com softwares de alta demanda em um MacBook Air. Ou seja, por conta dessa diferença gritante de preço e alguns probleminhas que a Apple precisa resolver ainda, não é a hora de comprar o Air M3. Para ele valer a pena, o valor precisa ficar mais próximo ao M2, talvez igual. As poucas novidades aqui não melhoram realmente o uso de um MacBook para tarefas básicas. Passando agora para um mundo bem diferente, entramos na seção do MacBook Pro. E olha só que interessante, o primeiro MacBook Pro, conhecido como MacBook Pro M1 2020, de 13 polegadas, utilizava o mesmo chip do Air, o M1 com 4 núcleos de potência e 4 de eficiência. As vantagens eram mesmo todas no corpo, porque em desempenho era uma diferença pequena, o que só mostra aí o poder do primeiro M1. Dentre as mudanças, a principal foi justamente a questão do cooler. Era uma ventoinha apenas, mas já era o suficiente para você melhorar bastante a posição do MacBook. Ele passa a aguentar os softwares mais pesados sem sofrer tanto. Hoje ele foi descontinuado já, e apareceu aqui na lista só para eu falar que realmente existe um Pro que não vale a pena comprar hoje. Já adianto que algo parecido acontece com o Pro M2 e o Pro M3, é tudo a mesma história. No caso do Pro M1, eu encontrei ele por R$10.000, contra R$5.000 no Air M1. Não é um upgrade tão grande para justificar o dobro do preço, e até tá perto aí de umas máquinas melhores. Por isso, alguns consideram o início real da linha Pro o lançamento do chip M1 Pro. E aqui sim temos mudanças muito maiores. E sim, se você tiver em dúvida, o nome inteiro dele é MacBook Pro 14 M1 Pro 2021. Nomes absurdos à parte, ele tem aquela cara do M2 já, com o notch, uma webcam boa e o corpo mais robusto. Na verdade, foi ele que começou essa onda e o M2 só continuou. Mas além disso, uma melhoria foi na questão de conectividade. Agora são 3 portas Thunderbolt 4, com HDMI e leitor de cartões, além do ótimo MagSafe. É algo que muita gente não gostava ainda lá no Air, e eu entendo. Ele te deixa muito preso lá a adaptadores. Mas mesmo aqui, se você não gosta de usar adaptador, talvez a Apple não seja a melhor escolha. Outro avanço que temos a partir do Pro M1 Pro é a tela. Além de maior, 14.2 polegadas, o painel é mini LED. As cores e o contraste estão num nível muito alto. Nem precisava de tanto aí mesmo para quem trabalha com cor. Mas o que garante ele como Pro é a dissipação de calor melhorada. São 2 coolers agora e uma melhora significativa no calor do corpo. Isso somado ao chip mais rápido. O M1 Pro possui 2 versões, de 8 ou 10 núcleos de CPU no total. Eles são separados em 6 ou 8 núcleos de desempenho e 2 de eficiência. São iguais ao M1, porém numa configuração diferente, que garante boa vantagem em performance. Esse ranking do Notebook Check já te mostra a distância entre os dois, que foi algo parecido com o que encontramos no nosso comparativo. Chega a ser uma melhora de 25% de desempenho comparado ao M1 não Pro. Basicamente, é uma máquina equilibrada para esse uso específico profissional. Um dos nossos editores inclusive utiliza o Pro M1 Pro. Aliás, essa é uma frase bem comum aí de se escutar. Alguém usa essa máquina para editar vídeo. Isso porque a edição é um dos melhores usos para ele, de verdade. Geralmente quem tinha o Air e gastou ele até o coitado não ficar de pé direito, comprou depois o modelo M1 Pro para dar conta do recado. E agora, felizmente, a Apple não introduziu muitos recursos diferentes. Então o principal na compra é o ganho de desempenho. Em teoria, o próximo é o Pro M1 Max, mas ele costuma ser muito caro, ainda mais agora descontinuado, ao ponto de que é mais em conta você só subir para a geração acima. Quando pensamos no MacBook Pro M2 Pro 2023, os ganhos de performance são ótimos, mas eles vieram com uma pequena perda aí de eficiência. Isso significa que a bateria do M1 Pro talvez seja melhor, mas ambos ainda estão muito à frente dos seus concorrentes do Windows. Na pontuação geral, ele sobe 15% contra o M1 Pro, com aumento de preço aí nessa casa também. O único problema é que a Apple já descontinuou uma das suas versões, então apesar de relativamente novo, não é tão fácil encontrá-lo. E também não vale a pena você trocar o seu M1 Pro por um M2 Pro. Porém, para quem está entrando agora no mundo profissional da Apple e consegue desembolsar uns R$2.000 a mais, aí dá para ir direto com ele, que é mais rápido. E também não foi nessa geração que o M2 Max se destacou.
isso contra o modelo Pro. Inclusive, nem no mercado usado você consegue encontrar. A Apple percebeu aí que você não estava comprando Macs e quando chegou o M3, começa também uma nova polêmica. O que aconteceu a partir do M3? O resumo é que o Pro M3 Pro não é melhor que o Pro M2 Pro. Com mais detalhes, o M3 Pro é um chip até com mais núcleos, são 11 ao invés de 10. A velocidade da CPU subiu também de 3.5 para 4 GHz, mas mudaram a distribuição dos núcleos. São 5 ou 6 núcleos de alta performance, dependendo da versão, no M3 Pro, contra 8 ou 10 no M1 e no M2 Pro. Além disso, a largura de memória está menor, era 256 bits nas gerações anteriores e caiu agora para 192 bits. O resultado se refletiu nos testes, e por isso o ranking mostra ele na mesma posição do M2 Pro. O pior é que em alguns usos, como edição, um uso importantíssimo, o M3 Pro pode até ser pior. Ficou parecendo que a Apple quis direcionar todo mundo para a versão Max, que aqui no Brasil chegou custando R$38 mil na versão mais em conta. Isso é só R$12 mil a mais que o Pro, que não é barato já. Bom, vamos fechar nosso guia agora com a conclusão de que o MacBook Air M1 pode estar perdendo fôlego, mas ainda é uma boa alternativa até R$6 mil. O Air M2 pode ser mais duradouro, mas a partir daqui não temos tantas revoluções mais. Fica sempre de olho nos preços. Para o MacBook Pro, o M1 Pro e o M2 Pro são basicamente as melhores escolhas, desde que você realmente precise de uma máquina mais potente. Ambos são consideravelmente caros, de 10 a 12 mil para cima, e o propósito é profissional. Você não precisa de um desse aqui para ficar lendo e-mail e fazer videochamadas, viu, Bruno? E agora eu quero saber de vocês, já possuem um MacBook? Se sim, qual deles? E se não, qual você acha que tem o melhor custo-benefício? Me contem nos comentários e não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever. Por hoje é só, até a próxima!